Olá! Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ocorrem anualmente cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho no mundo. Só no Brasil, um trabalhador morre a cada 3 horas e meia. Mas afinal, por que ocorrem tantos acidentes? Foi uma atitude imprudente do empregado ou foi a falta de condições seguras no ambiente de trabalho? Para discutir o assunto, está conosco o engenheiro mecânico e professor Rodolfo Andrade Gouveia Vilela, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Bom, professor Rodolfo, obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a teoria do ato inseguro e a sua origem. Antes dessa explicação, a explicação que predominava era que os acidentes eram uma obra do destino, né? Era uma fatalidade, era uma coisa sem explicação. Quer dizer, foi uma primeira tentativa, né, de uma explicação científica, racional sobre o evento, né, sobre segurança, enfim, sobre a prevenção, né, de acidentes. E ela tem vários defeitos de origem, né? Ela se baseou, foi o engenheiro Henrich, na década de 30, ela se baseou, ele foi um primeiro modelo explicativo do acidente chamado teoria dos dominós, cuja última peça seria o desfecho, né? O trabalhador quebrou o braço, quebrou a perna ou foi a óbito, né? Que essa última peça do dominó seria antecedida por 4 peças, né? Então seriam 5 peças encadeadas, e seriam encadeadas principalmente por um ato ou um erro do operador, um ato inseguro, ou que gerava uma falha mecânica que gerava então um colapso que geraria então o efeito final, né? A mutilação, o óbito, né? É uma explicação, primeiro, linear, né? E nós estamos diante de um sistema que é complexo, não é linear, não tem essa causalidade, né, direta, tipo causa e efeito. Os sistemas são muito mais complexos, são interativos, né? Eles não têm essa determinação com esse desenho linear, tipo, né, essa teoria dos dominós. Então para evitar, você teria que tirar uma peça, né? Ela é muito atrativa, apesar desses defeitos de origem. Um outro defeito é que ela se baseou em laudos, né, em análise das companhias de seguro americana, né? E vários estudos que estudaram a teoria de Henrich mostram basicamente o seguinte, que ele não faz uma explicação, ele chega nesse quantitativo, ele fala que 90% eram causados por ato inseguro, mas ele não mostra esses dados, né? Como é que ele calculou esses dados, com que base que ele chegou nisso, e tem o viés também de origem. A fonte, né, não queria se responsabilizar, queria falar que foi culpa da vítima, que não teria responsabilidade nenhuma. Então, essa explicação, hoje vários estudos mostram que ela teve algum papel explicativo para sair daquela explicação religiosa dos fenômenos, passou uma tentativa de uma explicação científica, mas ela tem uma série de desvios, né, de vieses que lhe dão um caráter não científico. Na verdade, hoje ela é entendida mais como uma explicação ideológica. Ela virou um senso comum na sociedade. Se você perguntar para as pessoas que nunca trabalharam nas escolas, tem estudos fazendo isso, até da Faculdade de Saúde Pública, tem um estudo que uma pesquisadora perguntou para estudantes que já tinham trabalhado, que estavam trabalhando, e estudantes que nunca trabalharam, sobre isso, o que causa acidente de trabalho. Ela não encontrou diferença, né? As pessoas entendem os acidentes, né, o que a gente chama de senso comum, como frutos de negligência, falta de atenção, falta de uso de equipamento de proteção individual, ou seja, por alguma falha, algum descuido do comportamento do indivíduo. Essa explicação ela já vem sendo criticada no Brasil pelo menos há 40, 50 anos, mas ela ainda é muito forte no meio profissional, no meio jurídico, no meio acadêmico, né, na população, ou seja, ela é uma explicação enviesada, conveniente, que virou uma cultura, né? Então, para substituir essa explicação de senso comum, é muito difícil, né? Você tem que construir, colocar algo no lugar. Então, nós temos feito um esforço grande nessa direção, de fazer essa crítica, de apresentar alternativas a essa explicação, porque existem outras explicações muito mais potentes, mais atuais, né, que dão conta de compreender esse fenômeno e ajudar na prevenção.
O senhor deu alguns exemplos do ato inseguro, que seria negligência, imprudência do empregado. E o que seriam as condições inseguras? Então, esse vem da mesma matriz, né, essa explicação de que seria ato inseguro ou falha técnica, que seria entendida como uma falha do equipamento, uma falha na máquina que quebrou, o andaime que quebrou, enfim, que teria uma condição insegura, né? Mas as duas explicações são insuficientes. Essa polarização, ato e condição, não é suficiente para entender o fenômeno, porque ele é fruto de várias interações, não só de erro da pessoa ou falha material, falha técnica, né? Tem aspectos organizacionais, tem aspectos relacionados a decisões orçamentárias, por exemplo, de reduzir o custo, né? Tem aspectos temporais no processo de trabalho, ou seja, o trabalhador tem que dar conta de metas, né? Tem uma pressão do cliente, tem uma correria, né? um efetivo reduzido. São vários aspectos que estão presentes no processo de trabalho, na organização do trabalho, que precisam ser entendidos. Então, reduzir essa complexidade a esses dois polos é um empobrecimento, é um reducionismo muito grande, né? Essa explicação, tanto do ato como da condição, ela é insuficiente. Nós estamos trabalhando com uma visão mais sistêmica. A gente entende o sistema, né, com vários elementos, né? Os instrumentos, os meios são importantes, o sujeito, a equipe, a divisão de trabalho, as regras. Então são vários aspectos da organização do trabalho que têm que ser entendidos, porque esse sistema de atividade dá conta do resultado desejável e também dá conta de explicar os resultados indesejáveis. Os acidentes são frutos do mesmo sistema, então o que nós temos que entender é o próprio sistema. O que está acontecendo no sistema, né, que explica a ocorrência sistemática de acidentes que se repetem, né? Eles não são um fenômeno que acontece do nada, ou por fruto só de uma peça do sistema, né? Eles são frutos do sistema. O sistema é componente, ele é composto, né, por pessoas, por meios materiais, por regras internas, por metas, né, por outros agentes que agem na comunidade, por uma determinada hierarquia, por pressões que podem vir do cliente, podem vir da própria organização interna, de como que a gestão organiza o processo de trabalho. Então, se a gente não entender esse sistema, nós não vamos entender o acidente, não vamos entender a qualidade do processo de trabalho, não vamos entender por que dá certo, por que dá errado, porque é uma unidade. Nós estamos diante de uma unidade e estamos diante desse desafio. Ou você entende essa unidade, ou você não entende nada. Nós ficamos, então, chutando, né, fazendo explicações enviesadas para uma coisa que é mais complexa. Professor Vilela, é possível ainda explicar o acidente de trabalho como uma fatalidade? Então, infelizmente, essa explicação ainda é muito forte, né? Nós tivemos, até para exemplificar, o caso lá dos mineiros, né, das minas de cobre no Chile. Todo mundo lembra, eles ficaram quase 70 dias, né, debaixo numa escuridão total, a 800 metros de profundidade nas minas de cobre. E depois conseguiram sobreviver, usaram até uma cápsula tipo de uma nave espacial para perfurar e conseguir resgatar essas pessoas a 800 metros de profundidade, né? E a justiça lá do Chile concluiu que aquele acidente não tinha explicação, que foi uma fatalidade. Foi exatamente o termo que aparece lá, ou seja, eles não resolveram essa questão. E tem indícios assim, muito fortes de que existiam decisões gerenciais que resolveram, que de certa forma estimulavam e induziam os trabalhadores a retirar minério das colunas de sustentação da mina. Então você veja que situação muito perversa, né? Os trabalhadores eram obrigados a tirar, vamos dizer assim, minério do que sustentava e dava segurança, né? E a explicação dos juízes lá do Chile foi essa, uma explicação. No Brasil é muito comum ainda encontrar coisas parecidas. Ah, foi o tanque, né? O tanque explodiu, mas o tanque não explode sozinho, tem manutenção, são decisões humanas envolvidas, né? Então, infelizmente ainda existe essa explicação que é muito ultrapassada, mas quando não encontro o ato inseguro, né, uma responsabilização do indivíduo, vão para esse coisa, então não tem explicação, foi uma fatalidade. E isso é um caminho muito perigoso, porque o sistema vai continuar perigoso, ele vai continuar
né, do jeito que sempre foi, esperando para acontecer novamente. Porque o acidente tem uma explicação. Tem uma explicação, né, e tem que buscar essa explicação para evitar novos casos, pelo menos, né? Esse é um dever que eu acho que é irrefutável, né? O pior do acidente é não analisá-lo ou fazer uma análise mal feita do acidente, né? Porque aí você vai tirar receitas, né, medidas parciais que não resolvem, que não vão a fundo nas verdadeiras causas, no processo mais organizacional. Bom, muito bem. Se a ocorrência de um acidente deveria ser considerada uma falha no processo de produção, então a gente pode dizer que o trabalhador nunca tem culpa? Veja bem, eu comentei antes que o sistema envolve os sujeitos, envolve a hierarquia, envolve uma divisão de trabalho, né, envolve regras, envolve meios, é um sistema complexo. Os indivíduos participam desse processo, né, e as pessoas erram, né? Tem um ditado muito antigo que errar é humano. Então, o erro faz parte do nosso próprio processo de aprendizado. A gente tem que, inclusive, valorizar os erros para aprender com eles, né? Então, falar, não existe erro humano. Existe. Agora, os sistemas frágeis do ponto de vista de segurança são aqueles que qualquer errinho, né, que a gente fala, qualquer bobeira provoca um acidente, porque o sistema era perigoso. Porque imaginar que o ser humano não vai errar, não vai se cansar, não vai ter fadiga, não vai ficar, né, depende do horário, da jornada, a gente tem, né, diferenças até no nosso ciclo diário, né, de atenção, né, de sono. Então, o ser humano é um ser, né, que erra, felizmente, né, e o erro é visto com essa conotação negativa, não para aprender com ele, para a gente fazer proteção do erro, né? A falha segura seria um princípio de que admite que o ser humano cansado vai errar, à noite ele vai ter mais sono, né? Isso é da natureza humana. Então, nesse sistema, nós temos que ter cuidados especiais, né, de forma que, quando tiver um pequeno erro, uma decisão errônea, não leve a uma tragédia. Então, falar, não existe erro humano? Existe. Falhas, a gente erra. Para aprender a dirigir, todos nós erramos. Esses erros foram importantes até para a gente aprender, para a gente ir se protegendo. Então, nós temos que ver essa questão como um todo. Não pode isolar o que existe hoje, uma explicação que isola, né, um componente do sistema e dá a ele toda a explicação. Bom, muito bem. O senhor fala que o primeiro desafio para entender o acidente de trabalho é entender o trabalho. Como assim? A nossa formação, né, de engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, os engenheiros, né, os enfermeiros do trabalho, a gente tem muito pouca formação sobre o trabalho. Então a gente não tem uma formação que dê conta de entender o trabalho, qual que é a natureza do trabalho, a variabilidade. A gente entende muitas vezes o trabalho de forma muito superficial, só aquilo que é previsto, né, o que a gente chama de trabalho prescrito. Qual que é a função do operador de máquina? Você vai no recursos humanos da empresa, tem lá em 3 linhas, ele faz isso, 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 isso. Agora, como é que ele faz para dar conta de tudo isso? Quando dá defeito nas máquinas, quando ele está cansado, quando o colega da equipe faltou, como que ele regula? Então, o operador é um regulador constante do sistema. Ele que dá conta da variabilidade, das mudanças e corrige a todo momento o que está acontecendo de diferente, para que o produto saia a contento. Então ele está fazendo a gestão cotidiana num processo muitas vezes invisível. Se a gente não prestar atenção, não se atentar ao que acontece no trabalho, a gente não vai entender o trabalho. Então a gente coloca essa frase porque o trabalho tem um peso muito grande no seu desfecho, seja no que dá certo, no que dá errado. Se a gente não entender essa base, nós nunca vamos entender nem o que dá certo, né, nem o que dá errado, os acidentes, as anomalias no processo de trabalho. Então é uma inversão, a gente só fica olhando para o que dá errado, nós vamos ver o que dá certo, como que os trabalhadores dão conta no cotidiano para fazer a prevenção, para não deixar, porque é mais fácil identificar esses inúmeros constrangimentos, inúmeras variabilidades, mudanças do cotidiano, né, porque é ali que está o germe do acidente. Quando a coisa não dá certo, quando as pessoas tentam, corrigem, começa a ficar numa situação muito estreita, muito apertada, isso é o caminho para o acidente. Então a hora de agir é aqui, né?
ou nos incidentes. Então os acidentes, a gente tem uma frase importante, que os acidentes incubam no sistema, né? Como se fosse um germe que vai tomando conta. Eles dão avisos, né? Então ele não é um fenômeno abrupto que aconteceu de uma hora para outra. Né? Uma fatalidade, aconteceu, nunca era para ninguém imaginava. A maioria dos casos já deram avisos antes, ou as pessoas já estavam fazendo exatamente aquilo há muito tempo. Né? Só que uma hora tem uma variação diferente, tem uma coisa nova, né, que surpreende a equipe e desencadeia no acidente. Então é fundamental essa questão, entender o trabalho. Nós não fomos formados para isso, para ouvir o trabalhador se colocar no lugar dele, né, no lugar do outro. Então a nossa formação é muito de cima para baixo, do especialista que entende tudo e que vai ditar regras para o outro. A maioria dessas regras às vezes são incompatíveis com a produção, né? Ou se for seguir exatamente aquela regra, a produção para. Um exemplo disso é as operações padrão. Famosas operações padrão no sistema aeroviário, os metalúrgicos já fizeram, os petroquímicos. O que é a operação padrão? É quando eles vão fazer uma greve do zelo, fazer exatamente aquilo que está previsto nos padrões. Não pode tomar conta de tantos aviões a mais, o limite é 20, por exemplo, né? Então se tiver 30, eu não vou tomar conta, o outro também não. O que vai ficar acontecendo com os outros aviões que estão no ar? Então o sistema vai entrando em colapso, né? Se seguir exatamente o padrão. Então essa diferença entre o prescrito e o real é um desafio enorme que a ergonomia francesa, né, já vem discutindo isso há quase 40 anos, né, e não chegou na nossa formação, né? Por isso que eu falo que nós não entendemos do trabalho, apesar de ser uma especialidade do trabalho, medicina, segurança do trabalho, nós, via de regra, não entendemos o trabalho, né? E a gente fica numa posição de exterioridade em relação ao trabalho. Professor Rodolfo, existe a percepção entre alguns empresários e até mesmo por juízes do trabalho que muitos trabalhadores têm uma certa resistência em utilizar os equipamentos de proteção. O que fazer para mudar essa cultura? Nós temos que entender, muitas vezes esses equipamentos foram projetados sem levar em conta a exigência do trabalho. Volta àquela questão anterior, é preciso entender o trabalho. O trabalho, muitas vezes, para produzir com qualidade, com precisão, os equipamentos de fato atrapalham, né? Então, de fora é fácil fazer esse julgamento, mas a pessoa não está lá, nem o empresário com a mão na massa, nem o juiz e nem o especialista, o engenheiro, né? Então nós temos que dialogar para entender o que está acontecendo. Por que aquela luva eventualmente é incompatível com uma boa precisão de corte? É porque o trabalhador tem que retirar a luva para conseguir. Ele só consegue fazer daquele jeito. Isso acontece, por exemplo, em restaurantes, na produção de refeições, né? Se você for lá fazer uma luva, ou você vai perder muito tempo, ou você vai ter uma condição muito desfavorável. Né? Tem situações que a segurança conflita diretamente com a produção. Conflita é inviável, você escolhe fazer uma coisa ou outra. Então esse julgamento externo, essa exterioridade em relação ao que está acontecendo, leva esse julgamento a quase que um preconceito. Falar, a culpa é dele porque ele não quer usar, né? Por que ele não quer usar? Nós temos que entender. Para isso é importante ir lá ouvir, conversar com as pessoas, ouvir sugestões. Vamos fazer dessa forma? Né? Ou é possível então fazer com mais lentidão? Né? Então, por exemplo, a pega em frigorífico de abate, tinha situações que a luva impossibilitava, né, ou ela grudava, ela abria aquela luva de aço, ela abria e grudava na pele do animal, ele não conseguia tirar a mão, né? Ou o tamanho dela ficava sobrando na ponta, né? Então ela gerava uma situação de conflito muito grande. Então esse caso necessita de uma observação mais atenta ao que está acontecendo para chegar no equilíbrio. Bom, muito bem. Quanto à prevenção, então falando em prevenção de acidente de trabalho, podemos dizer que ela está centrada então na mudança de comportamento dos trabalhadores. Muitas campanhas, né, de prevenção contra acidente foca na figura do trabalhador, que ele tem que prestar mais atenção e não na melhoria do trabalho. Qual que é a consequência disso? Hoje predomina essa visão, né, de que o problema está no sujeito, que é o trabalhador, que não presta atenção, não toma cuidado, deixou de seguir determinados padrões, não atendeu aquele prescrito, a ordem de serviço, né, teve um comportamento fora de padrão. E a gestão de segurança acaba sendo focada só nisso, né, treinar as pessoas, emitir padrões, regras,
vigiar e punir as pessoas, né, que não seguiram aquele prescrito. Na verdade, o comportamento em trabalho não é um comportamento livre, né? As pessoas agem, né, de acordo com o grupo, de acordo com as condições, com a velocidade necessária, com os meios que ele tem para dar conta do objeto. Então, essa ideia de que o comportamento ele poderia ter agido de outra forma se ele fosse consciente do perigo, né, se ele fosse uma pessoa zelosa, que é a explicação dessa abordagem da segurança comportamental, é uma falácia. Então, hoje o que a gente tenta é uma outra abordagem, uma abordagem organizacional, é um contraponto, é uma outra referência totalmente ao inverso dessa questão da segurança comportamental, uma abordagem organizacional, que escapa dessa coisa do indivíduo. Nós vamos tentar, na abordagem organizacional, entender o sistema como um todo. E ainda falando sobre conscientização, como o senhor avalia o trabalho de conscientização que vem sendo feito pela Justiça do Trabalho por meio do programa Trabalho Seguro? Eu acho muito positivo, né? O Tribunal Superior do Trabalho, quer dizer, toda essa coordenação, os gestores locais, várias palestras, várias iniciativas, né? Até para montar uma articulação com a própria sociedade, né? Vários debates muito importantes, campanhas na televisão. Eu acho que isso é muito valioso, é uma coisa que dá um alento para essa área de saúde e segurança. Mas eu entendo, por outro lado, a própria existência dessa campanha mostra que a sociedade brasileira o sistema de saúde e segurança, o sistema de prevenção, né, está falido. Porque precisou chegar no nível do Tribunal Superior do Trabalho, levantar essa questão a nível nacional, porque toda a base do sistema, que começaria lá no local de trabalho, não está fazendo o que poderia ser feito. Não porque as pessoas, não, o técnico de segurança que não agiu, o engenheiro de segurança, é porque nós temos que entender o que está acontecendo na base da sociedade, no trabalho, lá no cotidiano. Então, eu vejo um problema muito sério na falta de autonomia dos profissionais em vários países. Esses profissionais de saúde e segurança que estão lá na fábrica, né, são contratados pela empresa, mas eles têm um contrato protegido. Eles não podem ser despedidos a bel prazer pelo empregador. Eles têm uma natureza pública, né, eles estão defendendo a saúde pública do coletivo da classe trabalhadora, do conjunto da classe trabalhadora, sem nenhuma proteção. Então eles estão vulneráveis, sozinhos, isolados, né, sem condições de fazer o que eles gostariam de fazer. Então a gente já fez várias pesquisas mostrando isso. Tem técnico de segurança fazendo segurança patrimonial, cuidando de canil, né, cuidando de carro, né, de como é que está a segurança, o muro, a cerca eletrônica. Né. Existem uma série de desvios de função. Né, eles estão lá para cumprir uma norma, porque é obrigação legal da empresa, tem que ter uma equipe de SESMIT, só que eles não estão fazendo o que eles gostariam de fazer, isso aí pela fala deles. Né? Nós temos estudos, publicações já mostrando isso. Os próprios profissionais falam que eles estão cerceados, eles não têm o poder de agir, eles não podem fazer uma interdição, mesmo em situação de risco grave iminente, porque eles estão sob uma situação vulnerável de contrato de trabalho. Risco de demissão, muitas vezes. Risco de demissão. Né? Se ele interditar aquela máquina porque ele acha que tem risco grave iminente, que vai morrer pessoas, teve trabalhador que falou que não conseguia dormir. Técnico de segurança falou, eu não consigo dormir à noite porque eu sei que aquela equipe que está lá agora pode estar numa situação vulnerável, porque ele tinha feito uma série de recomendações de segurança, o pessoal da produção chegou lá e falou, não, esquece isso aí, toca, manda ver. Então nós estamos diante de uma falência, a CIPA não tem autonomia, os técnicos de segurança não têm autonomia, os serviços de saúde, vigilância e saúde do trabalhador, vários lugares não fazem o que precisaria fazer, ter autoridade sanitária para ir lá interditar. Então a fiscalização administrativa, nem do Ministério do Trabalho, que está num processo de sucateamento também muito grande. Né? E nós então estamos jogando o problema para cima. Do TST deve ir para Deus, né? Porque alguém vai ter que resolver essa parada e nós estamos aí, né, disputando aí o campeonato dos piores a nível internacional em termos de acidente de trabalho. Saiu uma pesquisa do IBGE recentemente, né, que nós não temos 700 mil acidentes registrados aí. Esse é o mercado formal notificado pela Previdência. 5 milhões de acidentes ao ano, envolvendo todo mundo, mesmo formal e informal. 5 milhões de acidentes ao ano, segundo pesquisa, né, de porta em porta do IBGE, em 2013. Né, então, tem estados que o formal, vamos dizer assim, representa 1/20 da quantidade de acidentes.
Tem estados que têm mais notificação, tem um sistema de proteção um pouco maior, mas tem estados brasileiros, né, que uma pequena parcela, né, 1/20, são notificados no sistema previdenciário. Então nós estamos diante de uma situação muito delicada. Eu acredito que tem a ver com todos esses aspectos, a abordagem ainda muito tradicional, focada em fatores de risco, principalmente aspectos visíveis, ou seja, os aspectos organizacionais, metas, tamanho do efetivo, pressões, né, escapam à análise de todo mundo, do perito, do técnico de segurança, né, do engenheiro de segurança, do médico de trabalho. Eles vão, quando olham, vão olhar aspectos visíveis, né, a máquina, que é importante, tem que corrigir, a máquina está sem proteção, sem a barreira, é importante. Mas junto com isso tem outros aspectos, outros condicionantes, outros determinantes que escapam à análise da atuação desses profissionais. Ou seja, nós ficamos na superfície. Então é necessário uma outra visão, uma outra abordagem, né, uma reforma radical desse sistema de proteção, dessa rede de proteção de saúde do trabalhador. A atuação dos sindicatos muitas vezes também focado só no adicional, né? Então o sindicato tem todo um aparato jurídico de adicionais e não tem nenhuma campanha de prevenção. O sindicato de trabalhadores, inclusive atuantes nessa área, né, não tem uma atuação efetiva na proteção, na promoção, né, de ambientes mais saudáveis de trabalho. Professor, o assunto é extremamente importante, mas infelizmente nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado. Hoje conversamos sobre a responsabilidade do acidente de trabalho com o engenheiro e professor Rodolfo Vilela, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!